traduções, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade, Senhor Jesus. Fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Fale com cada membro, cada irmão, cada irmã que chegou aqui neste lugar. Nos exorta, nos edifica, Senhor. Fala aquilo que precisamos ouvir, necessitamos ouvir nesta noite. Cuida dos nossos corações, da nossa alma. Nos fortalece, Senhor, através da Tua poderosa palavra. Conduza, Espírito Santo de Deus, este culto. Guia-nos. Quebranta os nossos corações. Nos faça ficar sensíveis para o Teu Espírito, para sentir a Tua presença. Eu te peço, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Você pode sentar no seu lugar glorificando a Jesus? Queridos, o capítulo 24 de Josué, o último capítulo do livro de Josué. Josué já está aqui velhinho com a sua família. E o versículo ao qual nós lemos, ele é muito forte e é muito conhecido. Quando Josué diz assim: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está fazendo uma pergunta ao povo e está dizendo assim: olha, se vocês quiserem adorar os deuses, vocês podem adorar, mas eu e minha casa, nós iremos servir ao Senhor. No versículo 1, no início do capítulo 24, Josué, ele inicia lembrando o povo, Deus usando a boca de Josué, e ele lembrando o povo, trazendo à memória tudo que Deus havia feito por eles, desde o início. E se você for ler o capítulo 24 na sua casa, você vai ver que Deus ali está mostrando através de Josué para o povo, tudo que ele havia feito por aquele povo, todas as guerras vencidas, todas as batalhas vencidas, todas as vitórias a qual Deus deu para aquele povo, da onde Deus tirou aquele povo, desde o início. Deus vem trazendo, vem falando tudo para eles, lembrando a eles. E no versículo 2, Josué diz assim, Josué diz a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor. Olha só, inclusive Terá, pai de Abraão. Aqui tem algo interessante, porque Deus está mostrando para eles o que, falando de Abraão, mostrando que desde o início, quando Deus chamou Abraão, sua família, seu pai, eles adoravam a ídolos, adoravam a deuses estranhos, eles eram pagãos. E as pessoas pensam que quando Deus escolheu Abraão para ser o pai do povo judeu, ele procurou alguém com um pouco de fé. Aí olhou para alguém com um pouco de fé e encontrou a fé em Abraão e salvou aquela nação judaica. Só que a verdade é que é o oposto disso. Deus nos diz que viu quando Deus nos diz que viu quando olha para o coração não regenerado. Jeremias também diz, citando isso, dizendo no capítulo 17, versículo 9 de Jeremias diz isso: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ou seja, o coração do homem é enganoso, é corrupto. Nós temos uma corrupção herdada, um coração enganoso. Deus, quando refere aqui o nome de Abraão, não escolheu Abraão porque Abraão talvez tinha um pouquinho de fé, e esse pouquinho de fé dava para salvar toda uma nação. Mas Deus escolheu Abraão desde quando eles eram pagãos, eles adoravam a outros deuses.
O homem é um coração enganoso, não é digno de tal grandeza a qual o Senhor possa nos entregar. E quando Josué está dizendo aqui, ele está querendo trazer a memória para o povo desde o início, que lá do início o povo já era pagão, ou seja, vocês não eram merecedores, vocês não mereciam nada disso, porque o homem é mau. E Moisés também escreveu em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Moisés escreveu assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. O apóstolo Paulo também escreveu em Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 12, Paulo declarou: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E eis o ponto, este é o ponto de Josué. Ao lembrar o povo do passado, mostrando que eles não eram merecedores, desde o início, desde os seus antepassados, eles já serviram a outros deuses, os deuses dos amorreus, os deuses da além do Eufrates. Mas é interessante que Josué, mostrando para todos eles que eles já serviram a outros deuses, que eles já eram pagãos, com isso mostrando que eles não eram merecedores, que eles não eram merecedores de nada disso. Então do versículo 1 até o versículo 15, aonde Josué está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele traz todo um contexto. Ele vem desde lá do início da história, mostrando de quando Deus chamou Abraão, quando os livrou da terra do Egito, livrou da escravidão, quando colocou eles numa terra que mana leite e mel, quando Ele os livrou das batalhas, das guerras, dando vitória, lá quando eles entraram em Jericó, Deus mostrando tudo isso para eles, mostrando que Deus é soberano, e que a obra de Deus foi uma obra soberana na vida do ser humano, que eles não eram merecedores de nada. E com tudo isso, Josué olha para eles e diz, no versículo 15: escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus. Mas eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Josué está certo do que ele está dizendo, ele está seguro do que ele está dizendo. E aqui nós aprendemos algumas coisas com esse versículo e com esse texto. Primeiro, o que é que a expressão eu e minha casa serviremos ao Senhor nos adverte? Nos adverte tomar uma decisão pela família. Josué toma uma decisão não somente pela sua família, mas ele toma uma decisão por ele e pela sua família. Ele toma a decisão de servir ao Senhor por ele e pela sua família. Ele está seguro, ele está firme do que ele está falando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e ponto. Oh glória! A maior vitória de uma família, a maior bênção de uma família, a maior conquista de uma família, é que todos da sua casa, todos da sua família, sirvam ao Senhor, sirvam a Deus. Oh glória! A maior vitória que você pode almejar nessa vida, a maior conquista que você pode ter nesta vida, é você e sua casa servirem a Deus. E Josué é convicto, ele é firme na palavra dele: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja firme na sua decisão, tome uma decisão pela sua casa.
Tome uma decisão pela sua família. Pode começar com você, mas logo logo pode alcançar o marido, os filhos, tua família, tua parentela. Tome uma decisão por ela. Tome uma decisão pela tua casa. Servir a Deus é a melhor decisão de todas. Servir ao Senhor é a melhor decisão que alguém pode tomar. Essa é a melhor decisão. Segundo, o que a expressão eu e minha casa serviremos ao Senhor determina ao povo? Determina que o Senhor é a prioridade. O Senhor é a prioridade. A decisão que Josué toma de servir ao Senhor é uma decisão que ele está tornando a público, só que já era uma realidade dentro da casa dele. O que Josué torna público ali perante ao povo já era uma realidade dentro da sua casa. E uma família pode ser transformada por uma decisão. Uma família pode ser transformada pela decisão de uma pessoa. Uma pessoa intercedendo pela sua família pode mudar o destino dela através da palavra de Deus. Uma decisão que você toma hoje aqui pela tua casa e pela tua família pode mudar o destino dela, pode mudar o destino da tua família. Mesmo que lá todos não ainda servem ao Senhor, todos ainda não são crentes. Só que a partir da tua decisão, através da tua vida, o Evangelho também alcançará não só você, mas toda a sua casa. O Senhor é a prioridade. Quando Josué diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo assim, o Senhor aqui na minha casa é prioridade. O Senhor aqui na minha família, Ele é prioridade. Por isso servimos a Ele. Será que o Senhor tem sido a prioridade do teu lar? Será que o Senhor tem sido prioridade da tua família? Da tua vida? No versículo 14 ele diz assim, agora temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Agora temam ao Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Era Josué dizendo para o povo, Deus deve ser a prioridade desta nação. Deus deve ser a prioridade das suas vidas. Deus deve ser a nossa prioridade. A prioridade em nosso relacionamento. A prioridade com os nossos filhos. A prioridade dentro da casa, dentro do trabalho, na nossa vida profissional. A prioridade deve ser Deus. Buscai primeiro o reino dos céus. É primeiro o reino. É primeiro a Ele. Só que às vezes colocamos Deus em último lugar da nossa lista. Aí em primeiro lugar nós colocamos esposo, colocamos os filhos, colocamos o trabalho, colocamos o estudo. Não que você não deva cuidar de tudo isso, mas eu estou falando de prioridade, primeiro lugar. E quando nós falamos de primeiro lugar, o primeiro lugar não divide espaço com Deus. É Ele e ponto final. Ele vem primeiro do que o marido. Ele vem primeiro do que o filho. Ele vem primeiro do que o trabalho. Ele vem primeiro do que qualquer outra coisa. Ele vem primeiro. Porque quando nós priorizamos a Deus,
Ele cuida do resto. Porque uma casa que tem Deus em primeiro lugar, o casamento vai bem, a relação com os filhos vai bem, a área profissional vai bem, o sentimental vai bem, porque Deus é a prioridade, Deus é o alicerce da casa. Ele deve ser a nossa prioridade. Aleluia. Ele é a nossa prioridade. Irmãos, não procure servir a Deus só quando estiver precisando, mas sirva a Ele por aquilo que Ele é, e Ele é santo. Não devemos colocar Ele como prioridade só porque as coisas não vão bem, só porque o casamento não vai bem, só porque no trabalho não vai bem. Mas Ele deve ser prioridade em todo momento. Ele é prioridade por aquilo que Ele é, e Ele é santo. Josué dizendo para o povo: olha, vocês devem ser íntegros, fiel a Ele. Ele continua dizendo: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e serviam ao Senhor, e sirvam ao Senhor. Joguem fora toda essa cultura antiga dos seus antepassados. Joguem fora toda essa idolatria, todos esses deuses, e sirvam ao Senhor. Sejam fiel a Ele por aquilo que Ele é. Era Josué dizendo para o povo: Ele escolheu a mim e a você, mesmo sem merecermos. Quando Ele escolheu Abraão para ser o pai dos judeus, Abraão não era alguém que talvez tinha um pouco de fé. Não, Abraão era idólatra, era pagão. Deus escolhe Abraão pela sua soberania. Oh glória! E Josué dizendo: vocês devem ser fiel a Ele, vocês devem colocar Ele como prioridade, porque Ele nos livrou das batalhas, das guerras, nos deu a terra que estamos hoje. E no versículo 13, olha só o que Josué diz: foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram, e cidade que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Vocês não merecem nada disso aí, foi Deus que deu. Então, sirvam a Ele, priorizem a Ele, sejam íntegros a Ele, sejam fiel a Ele. Foi Ele que deu a casa que tu tem hoje. É humilde, é, mas foi Ele que te deu. Foi Ele que te deu a família que tu tem hoje. Não é das melhores, a minha também não é, mas foi Ele que te deu. Foi Ele que te guardou, foi Ele que te deu todos os livramentos. E mesmo assim, nós não colocamos Ele como prioridade das nossas vidas. Deus deve ser a nossa prioridade. Deus deve ser a nossa prioridade. Ele diz mais. Já me encaminham para encerrar. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. O povo deveria fazer uma renúncia, deveria renunciar
a idolatria, o paganismo, a cultura que estava entranhado, a qual eles estavam vivendo. Deveriam renunciar tudo isso para viver totalmente para Deus. Devemos renunciar coisas que nos afastam de Deus, coisas que colocam a nossa vida longe do eterno, coisas que te afastam, que te fazem não sentir vontade de buscar a Deus, pois essas coisas são inúteis. Devemos renunciar a amizades que não agregam a nossa vida, só nos distancia de Deus, lugares que não é para nós estar, pois nos distanciam de Deus. Atitudes, jeitos que talvez temos que não são do agrado de Deus e nos fazem ficar distante de Deus. Mas quando nós colocamos Deus como prioridade, nós nos aproximamos dele. Nós nos aproximamos dele. E a casa talvez que não ia bem, ela começa a ter paz, alegria, felicidade, porque ali Deus é prioridade. O casamento talvez que era briga, discórdia, desunião, ali começa a ter paz, porque Deus é prioridade. O sentimental que talvez abalado, destruído, tantas coisas aconteceram na tua vida, mas quando ali tem Deus como prioridade, ali tem paz, ali tem alegria, ali tem felicidade, porque Deus é prioridade. Oh glória, levante as tuas mãos assim aos céus. Esta noite, irmão, eu quero te dizer algo. Coloque Deus como prioridade da tua vida, porque a partir do momento que Ele ser prioridade da tua casa, lá vai ter paz. A partir do momento que Ele ser prioridade do teu casamento, lá vai ter paz. A partir do momento que Ele ter prioridade no teu trabalho, lá vai ter paz. A partir do momento que a tua família, Deus for prioridade, lá vai ter alegria, vai ter paz. Oh, aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele renunciou o seu eu, suas vontades, seus desejos, tudo que não agrada a Deus, mas agora Cristo vive em mim. Cristo é a minha prioridade, é Cristo que me direciona, é Cristo que me guia. Oh glória, eu vivo conforme a palavra dele, eu vivo conforme os seus decretos, eu vivo conforme a vontade dele. Agora não é como eu quero, agora é como ele quer. Oh glória, agora a minha família não vive como eu quero viver, a minha casa não vive como ela quer viver, mas agora ela vive como Deus quer, como Deus deseja que ela viva. Fique de pé no seu lugar. Oh, aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui nós estamos nesta noite. Oh, glória a Jesus, eu creio, Pai, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que a família dos meus irmãos que estão aqui, eles vão poder declarar e dizer: eu e a minha casa servirão ao Senhor.
Cristo deve ser a prioridade das nossas vidas. Cristo deve ser prioridade do nosso lar. Cristo deve ser prioridade do nosso casamento. Cristo deve ser prioridade da nossa casa. Oh glória! Porque aonde há uma casa alicerçada na rocha, o vento vai passar lá, a tempestade vai passar lá, vai balançar, mas não vai desmoronar, vai balançar, mas não vai desmoronar, porque Cristo é a rocha desta casa, Cristo é a rocha desta família, Cristo é a rocha deste casamento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, quero engrandecer o teu nome, Senhor, nesta noite. Quero engrandecer o teu nome, Senhor, pela tua bondade e a tua misericórdia. Oh glória a Jesus. Tu és santo, nós não merecíamos. Josué estava dizendo para esse povo: vocês não merecem, vocês não merecem. E isso também serve para nós, irmãos. Nós não merecíamos também. E Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamento como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Você pode dar um glória. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, aos patriarcas, aos praticarmos. Nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. A graça nos alcançou. E não há quem se segure, não há quem resista a esta graça, porque o poder da palavra é poderosa, irmão. Ela é poderosa. Aquele que prioriza Deus, aquele que busca Deus, ele não resiste à sua graça, ele não resiste ao seu poder. Oh glória, levante as tuas mãos aos céus. Eu profetizo sobre a tua vida que esta graça lhe alcançará. A graça lhe alcançará. Esta mesma graça irá alcançar o teu filho, irá alcançar o teu marido, irá alcançar a tua família, e tu vai poder bater no peito e declarar: eu e minha casa, eu e minha casa, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, serviremos a Cristo, serviremos a Jesus, serviremos a Jesus. Oh aleluia, oh glória.
Se tiver alguém que se sentiu alcançado por Cristo, venha aqui na frente. Quero orar por você. Se esta graça te alcançou, venha aqui na frente. Se você quer fazer essa aliança, se você quer se reconciliar, venha aqui na frente. Eu já encerrei aqui. Se tiver alguém, venha. Ingrid, pode encerrar a live aqui, por favor. Coloque a mão no teu coração, vou orar por você. Se tiver alguém, venha. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esta noite, Senhor, maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela vida de cada